Boa noite. Pedimos a todos que ocupem seus lugares para que possa ser iniciada a sessão. Tomará assento à mesa e presidirá os trabalhos o senhor vice-presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal e autor da iniciativa, deputado Chico Floresta. Boa noite a todos e a todas. Tenho a honra de declarar aberta a presente sessão solene alusiva ao Dia da Consciência Negra. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Convido a tomar assento à mesa a diretora de Programas de Ações Afirmativas da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Maria Inês da Silva Barbosa. E o senhor Murilo Mangabeira, do Enegrecer. Tenho aqui um aviso. Excelentíssimo senhor deputado Chico Floresta, em função de um acidente ocorrido com meu marido, tive que acompanhar ao Hospital Santa Helena, por isso não poderei comparecer à sessão solene. Agradeço o convite, desejando sucesso na condução do trabalho. Tereza Ferreira da Silva. Peço a todos para ficarmos de pé, para podermos entoar o hino nacional brasileiro. O filho do
Bem, vamos ouvir agora uma música, uma canção que será executada pelo nosso amigo músico Cleison, do Gama, ao qual agradecemos imensamente. Oi. Essa música, eu ouvi essa música tem muito tempo. Eu não sei o autor dessa música. Ela tem uma letra muito significativa. Eu achei que cabia a sessão de hoje. Dizem que o nosso país vive um grande momento. Peço a você, meu amigo, para ficar atento. Sei que essa luta da raça, atenção meu ouvinte, quero esse negro importante do ano seguinte. Quero esse negro importante do ano seguinte. Que o negro se conscientize que o nosso folclore por demais anima. Mas sempre existe o sistema que tudo domina. Seja qual for o partido, temos que nos ajudar. Quanto mais o gueto dividido, pior pra ganhar. Sapateia muito bem, golpeia com precisão, mas precisa sentar na mesa da decisão. Sapateia muito bem, golpeia com precisão, mas precisa sentar na mesa da decisão. Gente negra, de se acomodar. Acho que já chega, gente negra, de se acomodar. Acho que já chega. Agradecer ao deputado pela sessão, pela oportunidade de estar com vocês hoje em mais um dia de luta. Obrigado. Bem, vamos ouvir então nosso companheiro Murilo, que é do Enegrecer. Pode ficar lá no púlpito. Primeiro, boa noite a todas e a todos. Se a mesa é aberta em nome de Deus, eu gostaria muito, mesmo que não seja adepto de religiões de matriz africana, que essas forças que possam contribuir para o melhor andamento deste trabalho e que possa ajudar na manutenção da harmonia das discussões aqui abertas. Primeiro de tudo, quando me falaram que haveria essa sessão solene, eu fiquei pensando quantos deputados haveriam nesta sessão. Primeiro de tudo porque, vocês sabem, houve a Marcha Zumbi Mais 10 contra o racismo e pela vida, e o espaço, o momento atual que vivemos hoje, é por demais importante para ver essa sala, de certa forma, vazia de deputados distritais, de representantes dessa casa, numa cerimônia deste porte, de tal assunto. Isso reflete qual o desrespeito de autoridades que se dizem representar o povo brasileiro aqui para com o povo, de construir esse país que é o povo negro. Só para simbolizar um pouco, essa marcha, o ponto principal dela foi exatamente o quê? Foi a união de pessoas negras que estão nessa luta antirracista, numa pressão para fazer com que autoridades estatais as recebam e as ouçam sem intermediários, porque não queremos B10 que nos recebam para pegar as nossas demandas e colocá-las num plano etéreo, num limbo de votação. E o espaço que o Correio Brasiliense, por exemplo, reservou para isso, foi simplesmente esta nota, esse espaço aqui, que é pequeno para o momento que se apresenta. Isso não é um simples alarde. Os acontecimentos que estão ocorrendo atualmente na França, a SOS Racismo falou há 15 anos atrás que essas explosões, que essa incitação, que essa convulsão social aconteceria. Por quê? Porque filhos de imigrantes árabes e africanos foram para aquele país, trabalharam naquele país, conseguiram a cidadania, mas não são tratados como cidadãos.
E é o que aconteceu com a população negra aqui. Veio, construiu esse país, carrega ele nas costas, até agora, mas não é conhecido como cidadão de fato. Senão não haveria campanha em Salvador, reaja ou será morto, reaja ou será morta, contra grupos de extermínio da população negra. A fala, eu não jogo por demais pesada falar de assuntos como esse aqui. No Dia da Consciência Negra, eu fico feliz. Eu olho para meus irmãos e cada família negra que sustenta esse país e vejo neles aqui o meu sangue e vejo a tradição da minha família. Mas num momento como esse aqui, o momento histórico, ele é por demais pesado e a oportunidade é tão presente para não se deixar escapar as deliberações e a oportunidade de conversar diretamente com caras pretas, sentar na mesa com caras pretas. E a todo tempo, já que aqui o Chico Floresta, que é o idealizador da mesa aqui, que ele reporte isso a esta casa e que esta casa saiba apreender isso com seriedade que lhe é devida do posto que estão ocupando. Um exemplo disso foi que o Enegrecer, na verdade, ele trabalha muito mais assim com escolas públicas aqui e a população de forma direta, discutindo questão racial. E num desses momentos aqui, em Planaltina, numa tarde cultural da Marcha Zumbi mais 10, falando da marcha, discutindo questão racial e chamando o povo de Planaltina para a marcha, uma coisa foi falada ali, que se pretende construir uma unidade do CAGE em Planaltina. A justificativa é o quê? Que disseram? É que muitos bandidos, muitas pessoas que estão na vida do crime, estão em Planaltina, surgem e são ali de Planaltina. A intenção de levar o CAGE é fazer com que Planaltina cuide daqueles bandidos que ela cria. A pergunta é, na dificuldade que se encontram as pessoas de Planaltina e na dificuldade que mães, pais de família e jovem, população negra, juventude negra encontra, isso é o mesmo que dizer, como foi dito lá, que as famílias de Planaltina simplesmente não dão conta de seus filhos e deixam passar a oportunidade de educá-los para não serem bandidos. É como se dissesse para papai e mamãe que eles estão criando os filhos deles para ser bandidos. Eles falharam na educação deles. Isso não é verdade. É jogar para a população de Planaltina uma questão, uma posição para o caso aqui que não é devida. É se ausentar do problema e ter uma posição mais forte e atuante, por exemplo, em Planaltina, no Distrito Federal, sem falar de outras cidades satélites. São várias coisas que se pode falar aqui e eu não sei se vou falar de tantas outras questões, mas o que posso dizer agora é que eu bem que gostaria de estar falando de outras coisas, de certa forma, muito mais fazer perguntas a outras pessoas negras aqui para saber o que elas têm para me ensinar, e no sentido que eu posso ter contato com essas pessoas aqui, eu gostaria muito que eu pudesse aprender, mas como é que, pela natureza dessa casa, eu não vou falar para uma maioria negra, a não ser neste momento, porque os brancos que aqui ocupam espaço, eles não vêm para cá. Mas o bom é que se ressalte que, se eles têm essa posição, que eles a cumpram de verdade e que olhem que juventude negra, movimento negro, tem maturidade o bastante, tem independência o bastante para exigir isso e para ser respeitado. E que as coisas não podem acabar simplesmente numa secretaria, numa divisão numa secretaria de discussão de diversidade racial dos partidos. A coisa tem que ser direta e tem que ser feita a sério. E se para fazer isso é preciso ter a condição de olharmos como protagonistas e como pessoas dignas desta mesa. A única forma de eu não me sentir à vontade nesta casa é simplesmente por não ser minha casa de fato, aqui não ter minha cama. Mas se aqui fala que aqui é o povo, eu não quero nenhum deputado branco achando que eu não tenho capacidade de olhar para a minha situação, para o meu destino e ter a possibilidade de discuti-la com qualquer um de vocês. E é nesse sentido que eu falo isso para o deputado Chico Floresta, e nesse momento que essa sessão solene ela está sendo gravada, que ela seja transmitida a todos os deputados distritais desta casa.
Vamos ouvir agora a diretora de Programas de Ações Afirmativas da Secretaria Especial de Política de Promoção da Igualdade Racial, doutora Maria Inês da Silva Barbosa. Eu inicio saudando aos nossos ancestrais, aos deuses e deusas de todas as cores, matizes e nomes, aos mais velhos e mais velhas, porventura aqui presentes, a todos e todas que aqui estamos, a Xangô, símbolo de luta, determinação e resistência do povo negro. Quero agradecer em nome da ministra Matilde Ribeiro, com quem tenho a honra de trabalhar, a oportunidade de estarmos dialogando sobre questões que nos são tão caras. E lembrar que a CEPIR é parte da luta, da trajetória do povo negro nessa nação, desde que para cá fomos trazidos e trazidas. É importante que a gente remarque que a nossa presença neste país, ela não se dá de forma espontânea. Nós não viemos para o Brasil, nós fomos trazidos e trazidas para o Brasil. E desde que para cá, desde que cá estamos, resistimos tenazmente pela dignidade, não só do povo negro, mas de todos os povos. É parte do nosso processo civilizatório acolher. Esse um grande embate de civilizações. Se nós pegarmos os princípios das religiões de matriz africana, ela se dá no acolhimento, ela se dá no recebimento de todos e todas que para lá afluem. Isso que nos diferencia em termos das religiões de outras matizes. Não somos, não pertencemos, não temos por princípio o proselitismo, nem a conquista, nem a dominação. Quando eu coloco a CEPIR como parte dessa trajetória, é importante que nós compreendamos que é parte desse processo, por exemplo, o estabelecimento, a reafirmação do 20 de novembro como uma data de protagonismo da população negra. Esse 20 de novembro, o fato de hoje nós estarmos aqui na Câmara colocando isto, também deve ser lido como um espaço de vitória. Apesar da não adesão plena, esse é um espaço de vitória. Eu faço parte, a minha geração faz parte de um processo em que o 20 de novembro nós contrapunhamos, eu sou do tempo que nós mimeografávamos e íamos para as portas das universidades e dos espaços outros, colocar que a nossa referência era o 20 de novembro. Então, nós também temos que perceber os avanços que foram conseguidos em relação a isso. E eu estou fazendo esse recorte de 30 anos para cá, mas eu iniciei minha fala dizendo que desde que para cá fomos trazidos e trazidas, essa é uma história de luta, de resistência e de determinação. E quando eu estou colocando isso, me vem muito fortemente uma experiência vivida enquanto gestora da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, num seminário ocorrido com negros, africanos e negros da diáspora, tanto a diáspora antiga, né, conceitualmente falando, que é produto da escravização, como da diáspora moderna, que são os africanos que não ficam nas suas terras por conta das condições econômicas e saem. Teve um seminário ano passado no Senegal, justamente discutindo a África e as consequências do processo de espoliação histórico e da perda de seres humanos, de valores, de cérebro, que poderiam estar revertendo a condição da África na atualidade.
Mas eu estou me reportando a essa situação em função de da ilha de Goré, que foi um dos pontos de tráfico de escravos no Senegal. E na ilha de Goré você tem um forte, onde os nossos ancestrais, as nossas ancestrais ficavam antes de serem levados para a diáspora, para o mundo afora. E nesse espaço se separavam homens, mulheres, crianças e moças virgens. Cerca de 30% do nosso povo morria ali, naquele espaço, por conta das condições subhumanas daquele espaço. As mulheres eram enviadas para o Brasil ou Cuba, os homens para os Estados Unidos, as crianças para o Haiti, as moças virgens separadas, se elas engravidassem, elas não embarcariam. Essa também começou a ser, quando possível, uma forma de resistência, engravidar para não ser embarcada. Por que eu estou chamando a atenção disto? Você tinha naquele momento todo um esfacelamento da organização primária, básica, comunitária da população negra. Aí, no momento do embarque, já era direto, você tinha o mar, não tinha ancoradouro, né? Já embarcava. Parte dos nossos ancestrais e das nossas ancestrais se suicidavam como forma de resistência neste momento do embarque, e parte se perdia, morria na trajetória. E essa porta do momento de que nós éramos colocados e colocadas dentro dos navios, era chamada a porta do não retorno. É um ambiente, a Ilha de Goré, pesaroso, de lembranças impregnadas em suas paredes, naquelas pedras falam. Mas, para mim, veio uma sensação não de fraqueza, não de debilidade, muito pelo contrário. Porque a primeira sensação que me veio é que não é verdade que essa é a porta do não retorno. Porque nós estamos aqui. Nós descendemos de povos que resistiram, foram determinados, e hoje podemos, inclusive, estar apontando o quanto nós temos ainda que avançar para fazer, de fato, esse país de todos e todas. Mas é também uma história de gente aguerrida. E que muitas vezes falta nós passarmos isso para a nossa juventude. De mais longe nós já viemos, como diz o ditado popular. E é só a nossa força, união e demonstração dessa força, porque nós estamos num espaço de luta pelo poder. É só uma demonstração de fato de força, como nós demonstramos ao longo da história, que vai fazer com que a gente consiga reverter essa situação. Porque poder ninguém dá. Poder você conquista. E você tem que demonstrar que você tem força para isso. Porque quem dá, dá o que quer, quando quer e se quiser. A política é isso. Nós não estamos no mundo de anjos. Nós estamos num espaço de quem pode mais, chora menos. Mas, dentro do espaço que a gente ocupa, e eu falo do ponto de vista enquanto gestora e enquanto pessoa que há cerca de 30 anos milita no movimento negro e que nesse momento está no espaço de gestão, e tem uma fala do Nelson Mandela que diz o seguinte, se reportando à história da luta do povo
sul-africano, povo negro sul-africano, que quando nós escalamos um morro, nós descobrimos apenas que existem outros morros a escalar. Nós temos outros morros a escalar. As dificuldades para você, os desafios, eu não gosto dessa palavra dificuldade. Os desafios para você, de fato, combater o racismo nesse país, eles estão apenas começando. Eles estão apenas começando. Porque a partir do momento que nós estivermos, de fato, disputando, isso vai vir aflorado. Haja visto a reação, até do meu ponto de vista, nesse sentido, salutar, às cotas. Deixou de ser uma discussão no seio do movimento negro e foi para a sala de jantar. Porque o outro é obrigado a se posicionar. Então, do ponto de vista do que está sendo gestado na sociedade brasileira, e esse é um grande desafio para a CEPIR, é nesse período de tempo transformar algumas das nossas demandas e necessidades numa necessidade de Estado. Para que, independentemente do grupo que esteja ocupando esse espaço, as ações tenham que ser feitas. Vejamos o papel da CEPIR nesse cenário. A CEPIR é criada como fruto de pressão. Tanto é que, se vocês perceberem historicamente, quando o governo assume, em 1º de janeiro, que ele reestrutura os ministérios, não está lá a CEPIR. A CEPIR é criada em 21 de março. Por quê? Teve que continuar a ter pressão para que isso fosse criado. Aí você tem, o tempo todo, quando se fala de reforma ministerial, volta e meia, volta lá. Extinção da CEPIR ou a subordinação da CEPIR em outros organismos do governo. Isso são embates. Isso não é... Existe quem está a favor e quem está contra. No período que nós estávamos realizando a Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, de 30 de junho a 2 de julho deste ano, mais uma reforma no governo, mais uma vez as secretarias especiais, no caso das mulheres, de direitos humanos e da CEPIR, novamente na berlinda, para serem eliminadas. Só não o foi, tanto das mulheres como do promoção da igualdade racial, em função da pressão do movimento social. É isso que a gente precisa perceber, para onde mais a gente tem que avançar. Tem algumas prioridades que nós estabelecemos dentro da CEPIR, nesse mar de demandas de 500 anos e tanto de invasão europeia nesse país. E mais, a CEPIR, quando ela é criada, no contexto político que ela é criada, ela não é voltada só para a população negra. A missão da CEPIR é articular e formular políticas de promoção da igualdade racial para todos os grupos étnicos e racialmente discriminados, com ênfase na população negra. Quando você realiza a Conferência Nacional, os outros grupos também vêm e pressionam, porque eles também querem resposta. E é importante a gente chamar a atenção que, no caso dos povos indígenas, a existência da CEPIR aponta para esses povos que eles também podem ter a dele. Que é isso que sai na conferência. Os povos indígenas pleiteiam um organismo similar ao nosso e que eles estejam na direção. Então, eu estou reforçando isso para perceber que, às vezes, uma ação que a gente desencadeia,
ela está mudando a história. E que às vezes a gente não se dá conta. E que às vezes o perigo, e eu tenho dito isso em vários fóruns, é a gente jogar água da bacia junto com a criança. Sou crítica a uma série de situações que aqui estão. Mas eu tenho que perceber o que o meu povo avançou e o que tem mais para avançar. Porque racismo não se acaba por decreto. As pessoas precisam ser trabalhadas. No imaginário da população brasileira está muito presente que nós somos todos iguais. Então, cada vez que eu tenho que articular uma política, e particularmente pela minha área, pela minha formação, o meu trabalho é bastante intenso na área da saúde. Eu tenho que trabalhar com o outro para que ele perceba que isso é uma realidade. E mais, tenho que trabalhar de tal forma que ele não se sinta acuado, não se sinta acusado, porque senão ele tranca. E é ele que está no poder. Então, esse trabalho é um trabalho dioturno. E invisível, inclusive. Hoje a gente discutia uma campanha que o Ministério da Saúde vai fazer, que é fruto do nosso trabalho, de combate ao racismo institucional na área da saúde. Uma coisa que a gente vem trabalhando no miúdo. Aí estava lá a peça, discutimos, etc, etc. O que eu estou querendo chamar a atenção? Chegou um momento, as pessoas falaram, mas no cartaz não vai aparecer o nome da CEPIR? Eu falei, não. O gestor da política de saúde é o Ministério da Saúde. É ele que é o responsável pela política de saúde. O nosso trabalho foi articular e formular isto. Ao fim e ao cabo, nós temos que trabalhar para que a CEPIR deixe de existir. Eu estou falando em termos de utopia. Porque a partir do momento que todos os ministérios trabalharem com essa perspectiva, nós não precisamos existir. Talvez a gente tenha que ter um outro papel. Então, são essas questões, esses desafios do cotidiano, e daí eu encerro com mais um exemplo. Nós vamos ter aí o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, que é mundial, que tem o símbolo, né, do laço vermelho, declarações dos ministros. Esse ano o Ministério da Saúde vai sair com a campanha AIDS e Racismo. O Brasil precisa viver sem preconceito. Para colocar essa palavra racismo, teve discussão. Você tem que trabalhar com o outro, porque quem está no poder é o outro. Senão nós já estaríamos num processo revolucionário que nós já teríamos tomado o poder. Eu tenho que trabalhar com o outro para ele entender que é racismo que tem que ser colocado. Vai sair. AIDS e racismo em pena. Aí nós estamos discutindo o filme que vai ser veiculado, que é o filme que se veicula na campanha. Aí existem incompreensões tanto das pessoas brancas como das pessoas negras, que estão lá no Conselho na Comissão de Comunicação. Nós da CEPIR tínhamos pautado uma campanha mais, como eu usei a expressão, não se dá para fazer omelete sem quebrar os ovos, né? Pá. Mas você teve, inclusive, negros de outras representações, músicos, que acharam que estava muito agressiva. Em resumo, vamos ter que rediscutir a peça, porque tem esse impasse. Isso tudo é novo. Isso tudo é novo, as pessoas terem que estar discutindo isso. Estou falando do ponto de vista da gestão de políticas públicas. Tudo isto é novo. Vai ter problema nessa campanha? Vai. Vai sair a melhor? Não vai. Tenho plena certeza, até pela dificuldade que a gente está tendo de encontrar o caminho. As agências de publicidade sabem trabalhar isso? Não sabem. Mas vai estar sendo feito. E nós vamos ter que aprimorar isso. E a população precisa saber do porquê que o Ministério da Saúde está se ocupando com ela. Para até
nós não sermos acusados, como temos sido, de que estamos racializando a doença. Tudo isso está colocado no cenário. Mas é preciso ser feito. Mesmo sabendo, então, eu, enquanto gestora, se não conseguir sair a mais incisiva, vai sair a outra, que talvez, do meu ponto de vista, seja meia boca. Mas é o que é possível nesse momento. E, principalmente, do que é possível dado ao que nós significamos, enquanto coletivo, enquanto força. Nós só vamos ter também uma CEPIR mais fortalecida, mais incisiva, com maior recurso, quando nós formos, enquanto movimento social, mais efetivo, mais incisivo, mais. Daí a importância, inclusive, da realização da marcha que houve em 1995 e das 2 marchas que estão ocorrendo agora. Porque a nossa secretaria, ela não faz parte da estrutura de governo, ela foi criada em função de pressão, e faço disso também a Secretaria das Mulheres. É o mesmo, está no mesmo eixo, né, de que você trabalha com transversalidade. Então, essas coisas, elas se confluem, e, da nossa parte, nós temos procurado avançar no sentido de institucionalizar isso. Para que em 2007, independentemente de quem esteja no poder, das pessoas que vão ocupar isso, a gente não acabe com esse espaço de avanço. Porque são algumas etapas dessa nossa trajetória, né? E eu finalizo com uma tradução livre da autobiografia do Nelson Mandela. A autobiografia de Nelson Mandela fala da The Long Walk for Freedom, a longa caminhada para a liberdade. E outro dia, revendo os discursos de Mandela, ele tem um texto que ele fala da relação que foi estabelecida entre os prisioneiros, né, no caso dele e outros do Congresso Nacional Africano, e os seus carcerários brancos. Porque era ali, naquele momento e na convivência, acabaram se encontrando seres humanos. E, inclusive, no dia da posse dele, eu acho isso muito rico do ponto de vista das relações humanas. No dia da posse dele, ele convidou o carcereiro que o aprisionava, que o fiscalizava, para fazer parte para estar presente. Ele até menciona, e não sabia se ele estava ou não na plateia, do trabalho que foi desenvolvido entre ele e o seu carcereiro. Então, essa é a lição que nós, descendentes de diversos povos e etnias africanos, e eu acho que é isso que a gente tem para ensinar para a humanidade. É o acolhimento, a recepção, e está aí os terreiros de matriz africana para demonstrar o quanto isso faz parte dos nossos princípios civilizatórios. Não se pede identidade, não se pergunta qual é o pertencimento religioso da pessoa. Você chegou, você é bem-vindo. Tem comida para todo mundo. E se não tiver para a gente, isso é um problema, porque tem que ter para todo mundo. E Palmares significou isso. A República Palmarina não era só de negros, era de brancos, pobres, todos, para que lá tivessem necessidade, foram acolhidos. Então, eu acho que o Brasil, inclusive, nós temos muito a ganhar, superando e combatendo de fato o racismo, porque nenhum país pode se desenvolver abrindo mão de 50% da sua população. Somos a 2ª população negra no mundo, e país nenhum vai a lugar nenhum abrindo mão dessa riqueza.
perdemos todos. E principalmente, como inclusive foi falado pelo Murilo, o genocídio que nós naturalizamos nas relações no Brasil. E eu não posso deixar de falar, me desculpe, que eu vou me lembrando, do quanto eu respeito, porque foi uma decisão da nação, do quanto nós perdemos, e eu estou falando, a nação perdeu e a população negra mais ainda, quando o Brasil resolveu votar não votou pela proibição da venda de armas nesse país. Morrem nesse país cerca de 43 mil homens por ano. Desses 43 mil homens, 61% são negros. Vamos ter que levar mais um tempo até descobrir que fizemos a escolha equivocada. Mas como defensora da democracia, da manifestação das pessoas, eu respeito, mas não posso deixar de dizer que fizemos a escolha equivocada e que continuamos pagando um preço por isso, principalmente a população negra. Porque o que a gente vive nesse país é um genocídio em relação ao nosso povo e aos homens, principalmente os homens negros. Mas faz parte, infelizmente, deste processo histórico. Oxalá, daqui a 20 anos, talvez, a gente tenha uma oportunidade de nos debatermos sobre isso e termos outra decisão. Perdemos todos e todas. Mas é assim que se faz, é assim que se aprende. Obrigada. Eu convidei para a mesa o Silvio de Sango, que a função dele é de Ojuobá, do Ileu Gunanaege Egbeli em Oman, a quem eu passo agora a palavra. Boa noite a todos. A bênção aos meus mais velhos, a bênção também aos mais novos. Eu estou aqui representando a Corte Planta Milegi, representando Jorge de Oxóssi, que também é um segmento da Intercab. Aproveitando o que disse o Murilo e o que disse a Ebome Inês, estamos nesse momento, entendeu? É esse o momento. O que é o momento? Para nós, tá, que representamos as comunidades de terreiro, as comunidades de matrizes africanas. É esse o momento da luta. Não podemos, entendeu, deixar passar esse momento. É esse o momento que temos de lutar pela legalidade. Tá? O que seria, o que eu digo com essa legalidade? Nós temos muitas casas, comunidades de terreiro, de matrizes africanas, que funcionam sem a menor identificação. O que seria? É esse o momento de legalizarmos, tá? De todos terem o estatuto, ter o seu CGC. Por quê? Porque só assim é a maneira de estarmos dando satisfação ao governo de quantos somos. Porque sem isso é o primeiro passo. Qual é o segundo passo? É a unificação, é juntarmos, tá, para ir à luta. Só assim teremos o nosso reconhecimento público, o nosso espaço. Com isso, entendeu, estaríamos mobilizando. Para essa mobilização chegarmos a ter o nosso espaço.
Vemos aí segmentos de outras religiões que têm toda a abertura, conseguem tudo. Por que conseguem? Porque tem união. Então, agora é o nosso momento de unirmos e lutarmos para isso, para termos os mesmos direitos. Direitos são iguais. Não importa qual é o credo. Então, se estamos sentindo discriminado, é o momento de quebrarmos essa barreira. Tá? Venho aqui, em nome de Jorge, representando, e é uma luta que estamos juntos, estamos seguindo. Então, é esse momento que temos que quebrar isso aí. Agradeço a presença, a oportunidade do deputado Chico Vigilante nos está dando para ser colocado isso aí. Tá? Infelizmente, não vejo aqui, com exceção do deputado, a casa totalmente vazia, sem nenhum representante. Infelizmente, como o Murilo falou. É uma pena não termos mais ninguém para nos ouvir. Tá? Mas também aproveito e deixo aqui, que é a oportunidade de colocarmos alguém de representatividade dentro dessa casa, que represente a gente nessa luta, que saiba nos ouvir, e no momento certo. Que tenho certeza, se tiver algum da gente aqui, com certeza, como o Murilo falou, que vai ser ouvido de igual para igual. Tá? A todos, uma boa noite. Queria primeiro justificar a ausência de alguns parlamentares que são históricos nessa luta, que em todas as solenidades que nós fizemos em relação ao Dia da Consciência Negra estiveram presentes. No dia de hoje está havendo um grande evento na CONTAG, promovido por alguns sindicatos e algumas entidades. E nós sabemos que a participação lá está muito grande, tem várias entidades do movimento negro e também vários parlamentares. Então, nesse aspecto é até justificável, né, a ausência. E até nós procuramos fazer uma atividade conjunta. No entanto, nós resolvemos manter, mesmo sabendo que havia esse choque, que as entidades estariam lá na CONTAG, porque aqui nós temos uma condição que eu vejo que é primordial e que talvez a gente não leve em conta, mas é fundamental, e o Murilo se referiu a ela, que é o fato de nós estarmos falando diretamente com a população do Distrito Federal. Lá provavelmente vai ter, talvez nem tenha, um jornal cobrindo, talvez só os jornais sindicais vão cobrir esse evento que está lá, que tem vários deputados. Mas aqui nós estamos falando com o povo do Distrito Federal, através da nossa TV, né, que tem uma grande audiência já. E por isso que nós resolvemos manter, porque é uma oportunidade de dialogarmos diretamente com a população. Eu, que participei de várias vezes, vários debates, em várias circunstâncias, disse aqui para Maria Inês que em nenhuma ocasião eu ouvi uma fala tão brilhante e sintética para mostrar a trajetória dessa luta do movimento negro. Né? Quer dizer, foi uma coisa de anos. Ela mostrou aqui que, primeiro, que é uma militante desse movimento, de muitos anos, que percorreu toda essa trajetória, que percebeu as circunstâncias que foram vividas lá atrás, quando nós vivimos também os momentos difíceis da ditadura, e como que essa coisa vai evoluindo. Quer dizer, hoje se consegue um pequeno espaço institucional, quer dizer, que se conquista esse espaço. Se conquista esse espaço institucional. E quanto é importante a conquista desse espaço, que alguns querem retirar. E se querem retirar é porque ele é importante. E se querem fazer reforma, quer dizer, no nosso governo, o governo Lula, o governo que a gente construiu, né, é porque o governo ele não está de maneira nenhuma preservado da contradição e da luta de classes. Pelo contrário,
Quer dizer, muita gente avalia, não consegue fazer uma avaliação do nosso governo e diz que é um governo contraditório, mas que bom que ele é contraditório. Que bom que não tem uma ordem unida. Que bom que, de certa forma, nesse governo, existe espaço para as diferenças, existe espaço para a disputa. Porque em governos que passaram, não houve a possibilidade real de assegurar um espaço institucional. E a grande luta talvez seja fazer com que esse espaço seja preservado, como disse a Maria Inês, independente da coloração partidária que venha ocupar o comando do Palácio do Planalto, o comando do governo federal. Essa é uma luta que está à espreita, que temos que estar atentos a ela, porque senão o que foi conquistado, mas não foi assegurado, pode ser derrotado. Pode ser derrotado. Então, acho que essa mensagem que a Maria Inês colocou aqui, eu acho que ela é fundamental. Não, quer dizer, é um espaço em disputa, um espaço em conquista, que nós temos que fincar nossas raízes, fincar as nossas bandeiras e fazer com que dali não se retroceda, que dali se avance. E não se consegue avançar sem que a população entenda as características dessa luta, entenda a importância disso para a construção de uma unidade nacional. O nosso país, ele é um país muito novo. É um país contraditório, de muitos contrastes, de muitas contradições, de uma pobreza absoluta de um lado e uma riqueza absoluta de outro. De uma diferença gritante, né, entre as classes sociais. Outros países mais consolidados, que alguns chamam de primeiro mundo, eles já aprenderam, por diversas vicissitudes que atravessaram, já aprenderam que para evitar as revoluções, as diferenças têm que ser menores, porque passaram por várias revoluções. Quantos ricos não ficaram sem pão na Revolução Francesa? Quantos ricos não ficaram sem pão na Primeira Guerra Mundial? Quantos ricos não morreram de fome na Segunda Guerra Mundial? Teve uma vez eu tive a oportunidade, aí um congresso sobre a conferência de clima lá em Bonn, e tinha uma estátua numa casa enorme, à beira do rio, uma casa enorme, e lá tinha estátua do menino. Morreu de fome, apesar de todo o seu dinheiro. Um garoto. As famílias fez uma estátua para aquele garoto. É emocionante você ver aquela coisa, né? Você vê aquele poderio, aquela casa enorme, uma estátua do lado de fora dizendo: morreu de fome apesar de todo o seu ouro, na Segunda Guerra Mundial. Então, quer dizer, essas vicissitudes, elas também moldam o caráter de um povo. Então, a diferença, essa diminuição das diferenças, ela é resultado de conflitos sociais históricos e conflitos de matizes muito claras, de definição muito clara, que a história do mundo é salpicada deles, né? Então, acho que esse dia de hoje, que nós estamos dialogando com a população do Distrito Federal, é um dia de registrar esses avanços. É um dia em que se pode apontar perspectivas, que se acredita que realmente é possível a construção de espaços novos. O Marx tem uma tese da autoextinção do Estado, que é muito semelhante ao que a Maria Inês fala aqui, sobre que talvez o melhor seja o momento em que desapareça a necessidade da secretaria e que isso esteja imbricado e dentro das políticas públicas, não como uma disputa diária, mas como uma conquista já alcançada, em que todas as políticas públicas devem se referenciar nesse aspecto do movimento. E aí o papel seria outro, completamente diferente. Nós que trabalhamos também na área ambiental, nós queremos isso, né? Que na gestão das políticas públicas já se leve em consideração o impacto que ela vai causar ao meio ambiente, o impacto que ela vai causar à natureza. Então, de certa forma, há uma conexão das nossas lutas. Dessas lutas que são lutas dos oprimidos, que são lutas pela defesa da nossa Mãe Terra. Eu me sinto assim muito gratificado por ter tido a oportunidade, primeiro, de aprender bastante aqui no dia de hoje, nessa noite, e segundo, por assegurar para a população do Distrito Federal esse espaço de debate. Acho que só por isso valeu essa nossa sessão. Eu vou pedir para registrar o discurso que faria aqui. Acho que esse debate foi até mais profícuo. Agradecer a presença dos nossos convidados
e dar por encerrada a presente sessão. Muito obrigado à presença de todos e de todas.